Pessoal, boa tarde. Vamos então conversar sobre ensino religioso. Na videoaula passada, nós falamos sobre as principais religiões existentes no planeta, né? Então, qualquer coisa sobre essa dúvida sobre essa questão, vocês consultem o vídeo que está disponível no YouTube e também na plataforma da Google Sala de Aula. Nessa aula, então, nós vamos revisar as temáticas que a gente discutiu antes de trabalhar sobre essas principais religiosidades. E eu digo para vocês que nos próximos encontros nós vamos continuar com essa temática das principais religiões, discutindo de forma específica cada uma delas, sua história, suas contribuições, né, lados positivos e negativos, e posteriormente nós vamos trabalhar também a questão das pessoas que não possuem crenças religiosas. É uma temática que também precisa ser discutida em ensino religioso. Bom, voltando para a nossa discussão, nós vamos trabalhar nessa videoaula como uma revisão, né, para que vocês possam estudar mais para avaliação, textos que nós trabalhamos em sala de aula e que eu considero de fundamental importância discutir com vocês para que a gente possa, antes de trabalhar a religiosidade em si, que nós trabalhemos essas temáticas. Quais são elas? O primeiro texto que nós discutimos com vocês foi a questão da cidadania e convivência. Nesse eixo cidadania e convivência, nós trabalhamos um texto muito importante que foi Aprendendo a Conviver Consigo Mesmo, ou Aprendendo a Conviver com Você. E nós trabalhamos discutindo de forma simples e direta de que nós temos uma crença errada de que estar só significa estar ou ser solitário. Isso é uma crença que a gente precisa desmistificar, precisa desconstruir, porque ela é errada. Estar só não significa estar solitário. Ora, conviver consigo mesmo, conviver conosco mesmo, né, conviver com você mesmo é algo muito importante, porque a gente aprende a lidar com nossas fortalezas, aprendemos a lidar com as nossas fraquezas, aprendemos a saber até onde vão os nossos limites de pensamento, aprender até onde vai o nosso limite de liberdade e tudo mais. Então, como eu disse, essa crença de que estar só significa estar solitário não é uma visão única e exclusivamente de você, única e exclusivamente minha, mas é algo que atinge quase que 100% da comunidade, quase que 100% das pessoas. Por quê? Porque nós temos a crença de que nós somos seres sociáveis, ou seja, seres construídos para que a gente viva em comunidade, que vive em sociedade. Até aí tudo tranquilo. Realmente nós somos seres sociáveis, fomos construídos para vivermos em sociedade. Por isso que a gente tem essa crença de que por nós sermos seres sociáveis e que fomos construídos para viver em sociedade, de que estar só significa estar solitário. Mas isso é uma visão errada, e vou dizer por quê. Um exemplo simples e direto. Quantos de vocês já não estiveram no meio de muita gente e se sentiram sozinhos? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente parte para aquele princípio de que estar só não significa estar solitário. Muitas vezes nós estamos no meio de um monte de gente, de um monte de pessoas, de uma aglomerada de gente, e mesmo assim a gente se sente só. Portanto, aquela ideia que eu disse no início, ela é um tanto quanto errada. Portanto, essa é uma ideia importante, né? Essa ideia da gente aprender a conviver consigo mesmo é um exercício que nós devemos executar sempre. Como disse, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente passa a viver com tudo de bom e tudo de ruim que nós temos e que aprendemos a ser e a ter. Tá bom? Com relação a isso, com relação à questão de conviver consigo mesmo, nós trouxemos para a discussão até uma aliada disso, que foi uma questão da gente aprender a viver com os outros, aprender a viver em sociedade. Veja que são coisas que se ligam. Nós aprendemos a discutir que conviver consigo mesmo é importante. É tão importante que quando eu aprendo a conviver comigo mesmo, eu vou aprender a viver em sociedade. Mas esse aprender a viver em sociedade não é algo tão fácil.
Porque a gente às vezes se desprende, se desliga e não adota um princípio, um valor muito importante que todos nós deveríamos ter. Qual é, Nicolau, esse princípio, esse valor que todos nós deveríamos ter e que na maioria das vezes a gente esquece? É o valor da empatia. E o que é, Nicolau, o valor da empatia? É nós nos colocarmos no lugar do outro. Lembra de aprender a conviver comigo mesmo? Saber o que eu quero, o que eu penso, o que eu sou, até onde eu posso chegar. Então, aprender a conviver em sociedade também tem disso. Aprender o que o outro deseja. Sentir o que o outro quer, o que o outro deseja. Né? Isso é um valor muito importante da empatia. Essa empatia ajuda que nós vivamos melhor. Tá bom? Então, essa é uma questão muito importante. Encerrando isso, viver a empatia significa, portanto, que nós devemos não fazer com o outro o que a gente quer que o outro não faça conosco. Então esse é um valor muito importante. Encerrando, portanto, a gente falou também de cidadania. E cidadania, ela está ligada a várias questões. Ela pode estar ligada à questão da área do direito, ou seja, cidadania está ligada a direitos e deveres. Portanto, um direito que é um dever ao mesmo tempo. O voto, que daqui a 2, 3 anos vocês vão estar exercendo esse direito e esse dever. Né? O direito de ir e vir. Né? Então, tudo isso está ligado à questão da cidadania. O direito de respeitar a opinião do outro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todas essas 3 temáticas que nós colocamos aqui para vocês, elas são cruciais, são essenciais para quando nós formos trabalhar religiosidade, para que nós possamos executar cada um desses temas que nós colocamos aqui. Que executemos cada um desses 3 itens que nós falamos aqui, que nós executemos e apliquemos com relação às religiosidades. Tranquilo? Veja os 2 vídeos e abraço virtual.